Queridos, abra sua Bíblia aí, a carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 20, que nós vamos ler. Gálatas 5, a partir do versículo 20. Só para dar um pano de fundo, já há alguns sábados nós estamos na série Livres. É uma série de pregação especificamente no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. E no capítulo 5 dessa carta, a gente tem um paralelo muito interessante, que é o que nós estamos estudando, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Então é isso que nós estamos estudando esses dias, e é o que nós continuaremos estudando. Vamos dar uma pausa na semana que vem, vai ser a apresentação do Trazendo a Arca, e logo em seguida a gente volta a falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. Algumas pessoas não tinham sacado que era isso que a gente estava falando, né, em todos esses sábados, né? Nós começamos com a introdução, falando sobre o que a carta falava, e depois o pastor Fogaça começou abrindo com as primeiras obras da carne que aparecem no texto. E as primeiras obras da carne que aparecem nesse texto são de uma categoria de pecados que são os pecados sexuais, né? Impureza, imoralidade sexual. E aí ele falou sobre isso, e na semana seguinte o pastor Ronaldo falou sobre o contraponto, o fruto do Espírito que se contrapõe a estas obras da carne, que é o amor verdadeiro, né? Então, nós fizemos esse contraste entre a obra da carne na área da sexualidade e o fruto do Espírito também nessa área e nas nossas afeições. Hoje, então, nós vamos continuar e vamos falar sobre outra obra da carne que aparece no texto. Especificamente, nós vamos ler daqui a pouquinho, né? Mas especificamente a idolatria e a feitiçaria. Mas vamos ler ali Gálatas 5:20. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Depois Paulo fala o fruto do Espírito, mas nós estamos fazendo sábado fruto do Espírito, um outro sábado, um sábado a obra da carne, outro sábado fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre principalmente idolatria e feitiçaria. Como você já viu, o tema do nosso culto é falsos deuses. Muito legal essa arte, né? Ficou muito bom, viu, gente? Parabéns. E esse texto ele não fala muito sobre idolatria, ele só cita idolatria e feitiçaria. Então a gente vai ter que sair um pouquinho desse texto para entender um pouco mais sobre essa obra da carne. A obra da carne quer dizer aquilo que a sua natureza pecaminosa naturalmente se inclina. E Paulo diz que a idolatria é uma coisa que o nosso coração naturalmente se inclina a. Nós naturalmente nos inclinamos, a nossa natureza pecaminosa, a adorarmos. Nós somos seres que adoram. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, mas é muito interessante lembrar que Paulo está falando com os Gálatas da região da Galácia, principalmente 3 igrejas, Listra, Derbe, Icônio, são cidades ali da Galácia, do sul da Galácia, para quem Paulo escreve. Eles eram pagãos, eles vinham de religiões que tinham grandes templos e praticavam sacrifício aos seus ídolos e aos seus deuses. Então, era muito comum essa palavra idolatria, e o contexto de idolatria era muito fácil para eles entenderem o que Paulo estava dizendo. Às vezes não é tão fácil para nós, porque nós não estamos mais nesse mesmo contexto, aparentemente. Mas Paulo está falando, então, sobre a idolatria. E a gente vê que Paulo é interessante, ele fala bastante sobre idolatria. Se você for estudar
a teologia paulina e as cartas de Paulo, você vai ver que em várias cartas diferentes ele fala sobre idolatria. Ele fala, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, que do céu a ira de Deus se manifesta sobre os homens, porque Deus se manifestou a eles, presta atenção, Deus se manifestou aos homens, mas os homens escolheram não adorar a Deus, escolheram reprimir essa revelação de Deus, achando-se sábios, se fizeram ignorantes, e adoraram a criatura, ao invés do Criador. Paulo diz isso lá em Romanos, ele diz que isso aconteceu com os homens, a raça humana é assim, não é um ou outro, porque quando a gente fala de idolatria, algumas pessoas já têm algumas imagens pré-estabelecidas do que é idolatria na cabeça, e acham assim, não, já não está falando comigo, né? Não, Paulo está falando que Deus revela a sua ira sobre todos os homens, sobre toda a raça, porque todos, tendo tido conhecimento de Deus, então dessa perspectiva de Paulo, não existe ateísmo, né? Deus se manifestou a todos, mas todos nós, conhecendo a Deus, escolhemos, por livre e espontânea vontade, adorarmos a criatura ao invés do Criador. Então nos tornamos idólatras. Paulo fala sobre idolatria quando ele escreve aos Efésios, o que é muito interessante. A igreja de Éfeso era uma das igrejas que tinha um pano de fundo idólatra mais pesado da Bíblia. Os Efésios, eles vinham de religiões ocultistas pesadas. Tanto é que quando você vai ler Atos capítulo 19, e Paulo está pregando em Éfeso, quando as pessoas se convertem, elas fazem um monte uma fogueira com um monte de livros de esoterismo que eles tinham, e eles colocam fogo porque eles se converteram, então eles abandonam o esoterismo, abandonam os ídolos, e queimam todos os livros, fazem uma pilha lá. O Lucas faz até o cálculo de quanto valia tudo aquilo que eles estavam queimando. Os Efésios costumavam usar correntinha com pequenas porções escritas dentro de um invólucro, assim, né? E eles acreditavam que aquilo lá dava sorte. Então era correntinha para cá, patuá para lá. E Paulo escreve para os Efésios também, para eles se absterem da idolatria. Para os coríntios, a mesma coisa. Corinto, muito idólatra. Paulo fala bastante sobre isso. Mas por que Paulo fala tanto sobre idolatria, gente? Por que o apóstolo Paulo fala tanto sobre idolatria? Já parou para pensar? Alguém vai dizer assim, você acabou de dizer, porque ele foi pregar em lugares onde havia grandes templos e grandes cultos e grandes religiões idólatras. É óbvio que ele vai falar porque ele estava em lugares que praticavam essas coisas. Mas não. Interessante que Paulo fala sobre idolatria e ele fala aos judeus também. Nós acabamos de ler 2 sábados atrás, ou 3 sábados atrás, na introdução da carta, nós vimos que Paulo estava falando contra os judeus, falando, judeus, vocês não são pessoas que têm um pano de fundo idólatra, vocês não adoram ídolos, vocês adoram o Deus verdadeiro, mas, quando vocês acham que a aprovação de Deus sobre vocês vem pelo cumprir da lei, e vocês colocam a obediência da lei acima da graça, vocês estão se tornando idólatras. Então Paulo fala inclusive para os judeus sobre idolatria. Porque a idolatria não é um problema de pagão, gente. A idolatria é um problema humano. A idolatria não acontecia só em Éfeso, ou só na Galácia, ou só em Corinto. Acontece em todo lugar, acontece em vários contextos diferentes, acontece no Brasil, acontece em Campo Grande, acontece aqui dentro desse lugar, dentro desse templo. Infelizmente, a idolatria, ela é algo, como Paulo diz, é uma inclinação do coração humano. João Calvino já disse, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E eu queria mostrar para vocês, nós já lemos o texto, o que é um ídolo. Vamos pensar sobre o que é um ídolo. Existem 2 maneiras básicas de você identificar o que é um ídolo. Vamos fugir da resposta básica que a gente sempre fala, né? O ídolo é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. A gente sempre acha que a gente não coloca nada acima de Deus, né? A gente fala, não, esse teste eu passo. Então vamos fazer esses outros 2 testes. Qual é a coisa que você tem mais medo de perder? Consegue imaginar? Algo que se você perder, ou se você não conseguir alcançar o que você quer, você perde a razão de viver. Você tem vontade de se jogar de uma ponte. Segundo, quando ou com quem, ou fazendo o que você se sente mais feliz? Basicamente, o ídolo, ele traz
essas duas situações dentro do seu coração: insegurança e necessidade de felicidade. O ídolo, ele vem para suprir essas coisas. Então, geralmente, aquilo que é o nosso ídolo são aquelas coisas que nós temos mais medo de perder, mais medo de dar errado, mais medo de não conseguir alcançar. É um relacionamento que a gente tem muito medo de perder, é um propósito que a gente faz de passar um concurso, ou, sei lá, de me casar, ou de estudar fora, algum projeto que eu faço que eu penso assim, se eu não conseguir isso, a minha vida está acabada. Pode ser a aprovação dos pais. Cara, se eu não conseguir trazer orgulho para meus pais, minha vida está acabada. Se eu envergonhá-los, é ou não é? Então, tudo aquilo que tem o nosso coração tão refém, que a gente fica morrendo de medo de perder, e também aquelas coisas que trazem mais satisfação, mais alegria, elas muito bem podem ser os nossos ídolos. E a gente precisa discernir os nossos ídolos, né? Um ídolo, um Deus falso é isso, é qualquer coisa da qual nós extraímos a nossa segurança, a nossa identidade e a nossa alegria. Um ídolo, um Deus falso, é tudo aquilo do qual nós extraímos o nosso senso de identidade, a nossa alegria e também o nosso valor pessoal. E a gente precisa discernir esses ídolos. Como eu falei, a gente não imagina que a gente é idólatra, porque a gente não sacrifica animais e tal, e a gente acha que a adoração a um objeto visível, isso que é idolatria, né? Eu me prostrar diante de um pedaço de pau, ou de uma imagem de gesso, ou de um templo, aí eu vou lá e eu me prostro, mas não é verdade. A própria ideia de adoração, ela já é bastante ofensiva na nossa cultura, não sei se vocês já perceberam isso. As pessoas na nossa cultura, elas podem ser religiosas, mas elas rejeitam a adoração. Se você perguntar para alguém, você é religioso? Você é cristão? Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou católico. Ah, então quer dizer que você adora a Deus com toda a sua vida? A pessoa vai falar assim, hã? Quer dizer que você adora a Deus, você vive para adorar a Deus? Uma vida de adoração a Ele? Não, isso aí já é coisa de fanático, né? Eu vou na igreja, eu faço assim o que eu tenho que fazer e tal. A própria ideia de adoração parece estranha para nós. Mas é impossível que nós não adoremos alguma coisa. Antigamente, havia um Deus, a gente estuda isso no Antigo Testamento, um Deus chamado Moloque, era um Deus cananeu. Esse Deus, ele era uma grande imagem, enorme, gigante, e a barriga dele era um oco, onde colocava fogo, então ele ficava vermelho, incandescente, com aquele fogo que queimava, e ele tinha as mãos abertas. E as pessoas que adoravam a Moloque, elas iam lá com os filhos delas, os bebês, e entregavam e sacrificavam os seus filhos ao Deus Moloque, jogando-os no fogo da barriga do Deus Moloque. Ele era metade homem, metade boi, cabeça de boi. Esse era o Deus Moloque. Quando a nossa cultura ouve esse tipo de coisa, eles falam assim, cara, é por isso que eu não sou religioso. Olha essa imagem de adoração, agora eu tenho que entregar tudo, eu tenho que sacrificar os meus filhos. Imagina, sacrifício infantil, sacrifício de crianças. As pessoas na nossa cultura, elas acham isso o fim. No entanto, existem carreiras que pedem de você exatamente o mesmo. Se você quiser ser bem-sucedido no seu campo profissional, você vai ter que sacrificar seus filhos. Você vai ter que sacrificar sua família. E do mesmo jeito, essas pessoas não acreditando que a carreira é um Deus, ou que a sua profissão é um Deus, elas se dedicam ao máximo, elas adoram incessantemente o seu próprio projeto de vida, a ponto das suas famílias se perderem, de perder o casamento, dos filhos crescerem sem o amor dos pais, crescerem completamente destruídos psicologicamente e afetivamente. Por quê? Porque o ídolo que eu escolhi adorar exigiu que eu não passasse tempo com os meus filhos, porque eu estava ocupado demais adorando a ele. Você percebe? Como que ao mesmo tempo a nossa cultura ela pode rejeitar uma imagem de uma adoração antiga, mas ela hoje faz a mesma coisa. Todos nós adoramos. Eu estou falando de uma pessoa que não é convertida, que não é religiosa. Todos nós adoramos. Pode ser crente, pode não ser, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser muçulmano, pode ser ateu, pode ser agnóstico. Não existe a não adoração. Todos nós adoramos alguma coisa. Tem uma
um vídeo muito interessante, eu não sei se conseguiu, um vídeo que eu queria passar para vocês de uma série que vai estrear no Brasil daqui uns meses. Acho que não vai para o Netflix, mas é muito interessante, presta atenção. Chama Deuses Americanos. I love you. Something feels weird. Shadow, we're going to be releasing you a couple of days early. There's no good way to say this, so I'll put it plain. Your wife, she died in the early hours of this morning. Hey girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? So what would I call you if I was so inclined? Shadow Moon. What might I call you? What's today? Wednesday. Today's my day. I could use a fellow like you. You're my man now. You know who he is? Who he really is? He does not know our world. I'm easing him in. I think I'm losing my mind. They told me you died. Who said I died, puppy? Seems you have a choice. Either the world is crazy, Where the sun don't know shine, or you are. I will shiver the whole night through. Come with me. Interessante, né? Alguém sabe a história? A história é a seguinte. Queria colocar aquele slide. Isso, esse. Esse é uma das propagandas do seriado. Está lá escrito: believe, acredite, creia. Porque isso que eu estou falando aqui, que é impossível não acreditar, é impossível não adorar, é isso que esse seriado ele está dizendo. E não é um seriado cristão. A história do American Gods, do Deuses Americanos, é assim. Deus, não é spoiler não, tá, gente? Vocês vão aprender no primeiro episódio. Existem deuses que estão perdendo espaço. Os deuses antigos da mitologia grega, da mitologia nórdica, eles vieram para os Estados Unidos porque os imigrantes que vieram para os Estados Unidos cultuavam esses deuses. Mas o tempo foi passando e ninguém mais acredita neles. Eles foram perdendo as suas forças, eles foram enfraquecendo. Aquele senhor que aparece é um destes deuses, é uma reencarnação de um deus nórdico, né, de Odin, e ele é da mitologia nórdica. E o que está acontecendo? Qual é a trama do seriado? A trama é a seguinte: nós estamos perdendo espaço porque novos deuses estão aparecendo nos Estados Unidos. É a tecnologia, o deus da mídia, o deus da sexualidade. E aí os deuses antigos têm que lutar por espaço contra os deuses novos, porque aqueles deuses antigos ninguém mais acredita neles. Mas não é porque ninguém acredita neles que não existem outros deuses. Existem novos deuses. Ou seja, não interessa se você acredita naquilo lá de trás, ou se você se julga agnóstico, ou que você acha que você não crê em nada. Não existe isso. Ou você está crendo num Deus antigo, ou você está crendo num Deus contemporâneo. Essa é a história do seriado, não vou falar mais, até porque eu também não sei mais. Mas percebe como que na nossa cultura todo mundo adora? Todo mundo adora. Olha só que interessante. Um homem chamado David Foster Wallace, ele foi um escritor americano, dos escritores pós-modernos. Ele morreu muito jovem e ele não era cristão. Ele, acho que era ateu ou agnóstico, ele não tinha nenhuma crença religiosa, né, em particular. E ele, dando um discurso, um dos últimos discursos que ele deu, na formatura de uma universidade, ele falou algo muito interessante. Ele diz assim: nas trincheiras da vida adulta, preste bem atenção no que esse cara diz, não existe ateísmo. Nunca existe tal coisa como não adorar. Todo mundo adora. A única escolha que temos é o que adorar.
E a razão convincente, talvez, para eu escolher algum tipo de Deus ou coisa, tipo espiritual, para adorar, seja Jesus, ou Alá, ou Yahvé, ou a deusa mãe Wicca, é que praticamente qualquer outra coisa que você adorar vai te comer vivo. Se você adora o dinheiro e as coisas materiais, se elas são o que lhe dão real significado na vida, então você nunca vai ter dinheiro suficiente. É a verdade. Adore o seu corpo e a beleza e a sedução sexual, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de mortes antes dela finalmente chegar. Adore o poder, e você sempre vai se sentir fraco e com medo, e você vai precisar de cada vez mais poder sobre os outros para conseguir satisfazer o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, ser visto como inteligente, e você vai acabar se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Mas a coisa mais interessante sobre essas formas de adoração, não é que elas são más ou pecaminosas, na visão dele, mas que elas são inconscientes, estão embutidas em nós. Quando ele disse isso, a comunidade ateísta do mundo ficou furiosa. Como que você diz para nós que todos nós adoramos? Não, você adoração é você entrar num templo e você levantar suas mãos para alguma entidade metafísica, e é isso que é adoração. E isso só prova o que ele acabou de dizer, que a grande questão da adoração é que ela é inconsciente, a gente faz sem perceber, todo mundo faz sem perceber, todo mundo vive para alguma coisa, todo mundo quer chegar em algum lugar, todo mundo tem um alvo, todo mundo tem um desejo intrínseco que nos motiva a andar e a viver. O que é a idolatria? A idolatria não é você desejar algo ruim, mas você super desejar algo bom. Essa é a definição que o Tim Keller dá. Não se trata de gostar de algo ruim, mas amar demais algo que seja bom. O Santo Agostinho, ele dá uma definição muito interessante para o que é pecado. A gente sempre define pecado por aquilo que é tipo errado, né? O que é pecado? É pecar. É mentir, é você adorar outros deuses, pecado é você trair, é você enganar, é você matar, roubar. Sempre essas coisas negativas. Eu gosto da definição que Agostinho dá. Ele diz que a raiz do pecado é o amor mal direcionado. A raiz do pecado é o amor mal direcionado. É você amar aquilo que você não deve amar, na medida que você deve amar. Todo pecado começa com pecado de idolatria, meu irmão. Todo pecado começa com pecado de idolatria, porque os amores estão desarranjados. Quando você não ama a Deus acima de todas as coisas, esse lugar não fica vazio. Automaticamente o seu coração pecaminoso vai colocar outra coisa no lugar de Deus. Algo que vai te dar significado, algo que vai te dar valor, algo que vai te dar alegria, algo que vai te dar esperança, algo que vai te dar segurança. É sempre assim. Porque os amores estão mal direcionados. Então, se a idolatria não é necessariamente você desejar algo ruim, mas super desejar algo bom, isso nos coloca em problemas, porque os ídolos não são ruins. É por isso que a gente começa a idolatrar sem perceber. Porque a gente está atento à coisa ruim, né? Para sair fora de coisa ruim. Mas as coisas boas passam desapercebidas. Coisas boas como a família. Família é algo excelente, é uma bênção de Deus. Mas se você desarranjar o seu amor e você colocar o seu amor mais sobre a sua família do que sobre Deus, você destrói a sua família e você destrói você mesmo. Porque a família é uma coisa boa, você não percebe que ela pode se tornar um ídolo. Mas quanto melhor for alguma coisa, maior o risco você tem de idolatrá-lo. É assim com qualquer coisa. É assim com a família, a saúde física. Saúde física é uma bênção, nós devemos ser saudáveis. Mas a partir do momento que eu começo a acordar pensando nisso, e eu vou dormir pensando nisso, e eu procuro no Google 349 mil tipos de dietas da USP diferentes, e aí eu fico contando as minúsculas calorias da água que eu tomo, meu irmão, a sua saúde física, que é uma bênção, está se tornando um ídolo. E por causa disso, sabe aquilo que você vai perder? A sua própria saúde física. O descanso é a mesma coisa, descanso é uma coisa maravilhosa. Mas se você começar a idolatrar o seu descanso e viver para o seu tempo de fuga, você começou a idolatrar e a sua vida
vai de mal a pior e você vai perder tudo que você tem por causa desse ídolo, porque os ídolos são assim. Então, é desse jeito. O sexo é a mesma coisa. O sexo é maravilhoso, uma bênção de Deus. Mas quando o sexo começa a ser aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais pensa, aquilo que mais povoa os seus pensamentos, as suas conversas, aquilo que você assiste, daquilo que você gosta, aquilo começa a tomar algumas proporções diabólicas, porque acabou de se tornar um ídolo. Você desarranjou os seus amores. Você está amando alguma outra coisa como você não deveria amá-la. E aí você faz o ídolo. Todos os ídolos, até as divindades antigas, todas elas nascem de coisa boa. Beleza. A beleza é maravilhosa, né? A gente cuida do nosso corpo e tal. Daí ela começa a assumir outras proporções. Você começa a desarranjar o seu amor pela beleza. Aí agora você já começa a pensar assim, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar apresentável, porque ninguém vai gostar de mim se eu não estiver bonito, ou se eu não estiver bonita. Não, e tal, e aí você começa a elevar a beleza, você eleva a beleza, e o que você tem? Afrodite, a deusa da beleza. É sempre a exaltação de algo bom, algo que Deus deu, algo que deveria permanecer no seu lugar, mas a gente hipertrofia essas coisas. É a mesma coisa com a razão. Razão, Deus nos deu a nossa razão, nosso intelecto é uma bênção, crer é também pensar, mas aí a gente começa a falar assim, não, eu vou selecionar da Bíblia só essas partes que eu consigo racionalizar, isso que eu consigo entender com a minha razão, porque aquilo que eu não consigo não é verdade, porque o futuro do mundo depende do progresso da ciência. Aí você eleva a razão, e o que você tem? Atenas, a deusa grega da razão. É assim, dinheiro. Usar o dinheiro é uma bênção, ganhar dinheiro é uma bênção, mas a partir do momento que você começa a se relacionar com ele como um Deus, você começa a obedecê-lo, você começa a servi-lo, de forma tal que ele vai ganhando espaço na sua vida, até ele se tornar Artemis, que era a deusa romana da fertilidade. As pessoas associavam, né, a fertilidade da terra, o crescimento das plantações, o comércio e a prosperidade a essa deusa. É sempre assim. Qual é o engano dos ídolos? Primeiro, o ídolo ele não aparenta ser quem ele é. Salmo 115 diz assim, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir o cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar e nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Esse é o engano dos ídolos. Esse texto, às vezes ele não nos ajuda também, porque ele coloca o ídolo novamente como uma estátua, que tem forma humana. Mas a grande questão é que nenhum ídolo consegue cumprir aquilo que ele te promete. Nenhum ídolo consegue cumprir aquilo que ele te promete. Então os ídolos, eles não aparentam ser aquilo que eles são. Não adianta você viver a sua vida se dedicando ao máximo a uma área onde você vai achar que se você conseguir aquilo, você vai ser a pessoa mais realizada do mundo. Não vai. Não vai. Porque os ídolos criados pelos homens não dão conta de dar para você o significado que só o teu Criador eterno pode te dar. Os ídolos estão em todos os lugares. Uma coisa que acontece, e é muito interessante, é que os ídolos pedem tudo aquilo que você tem. O ídolo nunca fica satisfeito com pouco. Ele sempre quer tudo. Em 2008, houve uma grande avalanche de suicídios. Sabe quem eram as pessoas que mais cometiam suicídios em 2008? Os banqueiros. Os homens mais ricos do planeta, vários deles cometeram suicídio em 2008, quando teve aquela grande crise. Aquela crise financeira. Um dos superintendentes do HSBC mundial se enforcou no seu quarto de hotel, lá em Londres, um quarto que custava R$3.500 a diária. Sabe por quê? Porque o ídolo é implacável.
você dedica a sua vida para conquistar beleza, para conquistar a aprovação das pessoas. E quanto mais você tenta, mais isso te exige. Parece que você é menos aceito, você precisa de mais aprovação, e mais aprovação, e mais aprovação. E quando você falha, você entra em depressão. As pessoas se perdem quando elas se perdem dos seus ídolos. O dinheiro é assim. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar, e parece que nunca é suficiente. A gente está vendo as delações premiadas agora que estão acontecendo na Lava Jato. Eu fico olhando caras que já eram bilionários da construtora, fazendo acordos para ficarem trilionários. Gente, quando que isso vai parar? Será que a gente não percebe que quando a gente se distancia de Deus, a gente se envereda num caminho que vai sugar tudo que a gente tem e não vai dar aquilo que a gente está querendo? Não vai fazer você se sentir mais aceito, não vai fazer você se sentir mais bonito, não vai fazer você se sentir mais confortável ou mais seguro, não vai. Os ídolos são falsos, eles nada são, eles prometem, mas não cumprem. E o ídolo sempre vai quebrar o seu coração. O Tim Keller conta de uma moça que ele atendeu, uma senhora, uma mãe, e ela estava muito brava com o marido, porque o marido não era crente e não dava muita atenção à família, e ela estava percebendo que o filho dela estava se perdendo por causa disso, né? E ela começou a ficar muito brava com aquele marido, e ela começou a arrumar briga dentro de casa, até que eles foram para o aconselhamento e tal, e a primeira coisa que o pastor falou para ela, falou assim: olha, você precisa perdoar o seu marido. Você precisa perdoar o seu marido. Não, mas olha o que ele está fazendo com o nosso filho, porque o nosso filho, não sei o quê. Olha, você precisa perdoar o seu marido, porque se você não perdoar o seu marido, vocês não vão conseguir conversar, vai ser pior para a família de vocês, não, e tal. E o fim da história é que ela não conseguiu perdoar o marido. Porque ela não conseguiu perdoar o marido, não tinha mais jeito deles consertarem o casamento. E porque eles não tinham mais jeito de consertar o casamento, eles tiveram que se separar, o que foi pior para o filho dela. O ídolo sempre quebra o seu coração. Se você luta para você vencer na sua carreira, e você dá tudo que você tem, e você não consegue, meu irmão, você está lascado. O dinheiro não vai sentir dó de você, o mercado financeiro não vai sentir dó de você. Se você perder um dia a sua beleza, ou se você perder os seus dons, os seus talentos, o seu ídolo não vai ter piedade de você. Os ídolos, eles são falsos. Tem uma colunista americana chamada Cynthia Hymels, e ela escreveu uma coluna um tempo atrás, falando sobre os artistas. E ela diz assim, olha, é impressionante como que os artistas, eles almejam a glória, né? Eles almejam o estrelato. Aí eles querem aquilo de todo jeito. E eles trabalham, e eles se esforçam, e eles vão em 1000 testes, e eles são pessoas assim muito legais, né? Pessoas esforçadas. Mas no dia que eles conseguem aquilo que eles tanto queriam, eles se tornam pessoas amargas, e se tornam pessoas que desprezam as outras. Pessoas soberbas. A gente vê isso o tempo todo, né? Até na coluna dela, ela colocou o nome de um monte de gente que ela conheceu antes da fama, e ela falou, essas pessoas, elas mudaram completamente. Sabe por quê? Porque o ídolo, ele te promete que você vai ser uma pessoa mais feliz quando você tiver mais dinheiro. No dia que você ganha mais dinheiro, você é a mesma pessoa. O vazio continua do mesmo jeito. Então você vai ser o cara se você pegar todas as meninas. Você pega todas as meninas, você continua o mesmo. Pior ainda. O ídolo, ele não tem limite. Imagina uma menina cujo ídolo é a aprovação, é a segurança. Ela se lança então nas relações românticas. As relações românticas são o ídolo dessa menina. Isso acontece direto, gente. A gente vê isso demais, tanto com moças quanto com rapazes. As moças e os rapazes, quando se lançam em relações românticas, esperando extrair significado daquela relação, elas estão idolatrando aquela relação, idolatrando o namorado, idolatrando a namorada, esperando que de alguma forma o namorado ou a namorada a salvem do seu buraco existencial. E o que acontece? Quando esse namoro termina, as pessoas são devastadas, elas não têm mais nada pelo que viver. A única coisa era aquilo, era o ídolo. Por isso que eu comecei falando, o que você tem mais medo de perder? Toma muito cuidado, meu irmão, porque às vezes a gente coloca alvos muito bons na nossa vida, só que os nossos amores vão se desregulando no caminho, e a gente termina seguindo o ídolo. E a gente perde um monte de coisa que a gente não queria perder no caminho.
e a gente tem que voltar depois catando os cacos. Teve uma outra reportagem que eu li, aqui no Brasil mesmo, sobre alguns atletas, que eles, olha como, quando você idolatra alguma coisa, você nunca tem o suficiente, né? Atletas de alto nível, que já estão nas primeiras ligas, nas primeiras divisões, na classe A dos seus esportes, mas isso ainda não é suficiente. E aí eles começam a tomar esteroide, e eles começam a destruir a própria saúde que os levou a chegar onde eles estão. E aí quando a carreira acaba, vários atletas, as crises, apesar de terem muito dinheiro, as crises são gigantescas. Os desejos suicidas são gigantescos, mesmo com muito dinheiro. Isso psiquiatras falando. Por quê? Porque acabou a carreira, a pessoa falou assim, cara, para que eu existo? Eu sempre existi para isso. Eu sempre corri atrás disso. E agora? O que eu vou fazer? E os atletas são assim. Pastores são assim. Essa semana foi uma semana... Vou tomar uma água. Essa semana foi muito significativa para mim. Porque desde terça-feira eu tenho me debruçado sobre textos e orando para que Deus falasse comigo e eu preparasse então o sermão e eu viesse para cá, pregasse, que fosse uma bênção. E aí Deus falou assim, e se não for? Se você não conseguir aquilo que você quer? Você percebe? Não existe área em que os ídolos não toquem. O ministério pode ser um grande ídolo para pastores, para líderes, para cristãos. Eu tenho que fazer, que se não acontecer, se minha célula não multiplicar, se eu não conseguir, se eu não falar e as coisas acontecerem, que é o significado, né, que a gente vai ver depois de feitiçaria, a manipulação de poder espiritual, né? Se Deus não falar, o que vai acontecer comigo? Mas na verdade eu estou mais preocupado com a repercussão daquilo que eu vou falar do que com o agir de Deus. Isso é um ídolo, isso é idolatria. Eu falei, Deus, como é que eu vou falar? Quando tantas vezes eu estou imerso em idolatria, na idolatria de mim mesmo, na idolatria do aplauso das pessoas, do quão bem que eu quero que elas falem depois daquilo que eu disse, ou o quão legal foi a pregação, o quão elucidadora foi a aula. Eu estou imerso nisso o tempo todo. E quando eu oro muitas vezes para que o Senhor fale, é para que o Senhor valide aquilo que eu estou fazendo. Eu estou querendo usar o Senhor para conseguir o que eu quero. E essa semana foi uma semana de desconstrução para mim, porque eu falei, Senhor, eu não posso subir ali e falar sobre idolatria do auge da minha. Eu não posso falar contra os falsos ídolos quando eu estou sendo dominado por um enquanto eu falo. Porque a coisa mais importante que nós temos é o Senhor Jesus, a sua graça e o seu sangue. E é a Ele que nós nos apegamos e nada mais pode nos trazer significado, pode nos trazer alegria senão Ele. A idolatria destrói tudo. Se você está dentro de uma família, você é casado, você tem filhos, e você ama os seus filhos mais do que a Deus, e você se dirige a eles mais do que você se dirige a Deus, e você se dirige à sua esposa mais do que você se dirige a Deus, ou seja, se você está com os seus olhos todos para a sua família, você acha que você está cuidando dela, no final você a está destruindo, porque a sua família precisa de um homem de Deus, um homem que ouve a Deus e que ministra a sua família, um homem centrado nele, não nela. Você consegue entender? Se você está namorando, e você ama tanto a sua namorada, que se ela terminar com você, você vai lá na ponte do Afonso Pena para se jogar, meu irmão, você não está fazendo nada por ela, você não está abençoando, você diz que a ama, mas é mentira, você se ama mais do que ama ela. Se você a amasse de fato, você não colocaria ela na posição que só Deus pode ocupar. Ela não morreu por você, só Jesus morreu por você. Só Ele pode ocupar o primeiro lugar no seu coração. A mesma coisa com os seus projetos pessoais, a sua carreira. Meu irmão, a sua carreira não morreu por você. Por que você quer uma grande carreira e ganhar bastante dinheiro?
para satisfazer os seus ídolos ocultos de aprovação das pessoas, porque você acha que as pessoas só vão te aprovar se você tiver dinheiro. Você não quer dinheiro, você quer a aprovação das pessoas. Não, eu quero dinheiro porque eu vou poder fazer o que eu quiser. Você não quer dinheiro, você quer liberdade. Deus me confrontou com esse mesmo pecado da idolatria ao dinheiro, logo que eu me casei. Morria de medo de casar, né, por causa das contas. Todo mundo fala, quando você casar vai ter conta para pagar, você vai ver o que é bom. Eu morria de medo disso. Aí eu casei e ficava assim, andando com a caneta na mão, né, onde eu ia, caneta na mão, fazendo conta, e contava os centavos. E por ter uma história onde Deus já tinha falado comigo, onde eu já tinha aberto mão, olha só como é que é a idolatria. Eu já tinha aberto mão de tudo, várias vezes na minha vida. Todo culto eu vim aqui, Deus, chamado missionário, eu não quero nada, dou a roupa do corpo, eu vou para missões. Sempre foi assim. Aí eu achei que economizando bastante, não, eu vou economizar, eu não vou ser um cara que fica gastando demais, eu não vou ser um cara que ostenta, eu quero ser uma pessoa simples. Aí eu ficava lá fazendo continha e tal, aí Deus falou assim, idólatra. Eu falei, Deus, como? Idolatria ao dinheiro seria se eu quisesse ganhar muito, esbanjar e gastar e colocasse toda a minha esperança no dinheiro. E Deus falou assim, tanto o cara que quer ganhar muito ama mais o dinheiro do que a mim, quanto o cara que quer gastar pouco demais ama mais o dinheiro do que a mim, porque ele acha que no fim das contas, se faltar o dinheiro, falta a salvação. Se faltar o dinheiro, falta a comida no prato. Você continua confiando no dinheiro, você só não quer esbanjar, mas ele continua sendo seu Deus. Tanto o cara mão aberta quanto mão fechada podem ser dominados por esse ídolo. Queridos, como é que a gente se livra? Se todos nós estamos tocados pela idolatria, se todos nós temos ídolos ocultos, como é que a gente se livra? Agostinho que falou, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. O caminho para abandonar a idolatria é uma conversão das suas afeições. Teve um puritano há muito tempo atrás, chamado Charles... Esqueci o nome. Ele escreveu um tratado sobre idolatria. E ele diz assim, que existem dois tipos de adoração. Existe uma adoração visível e uma invisível. Então, quando a gente está aqui, a gente levanta a mão, a gente ora, a gente canta. Isso é uma adoração visível, porque ela é feita do lado de fora, exterior. Mas existe uma adoração interna, que é a adoração que ninguém pode ver, que é quando eu prostro meu coração ao Senhor, e eu me entrego a Ele, e eu busco a Ele santidade, e eu quero me encontrar com Ele, eu oro no meu íntimo. Essa é a adoração interior. Da mesma forma, existem idolatrias exteriores e interiores. Existe a idolatria exterior da pessoa que vai até um ídolo e se prostra diante dele. Mas existe a idolatria interior, aquela que ninguém pode ver, que é essa que nós estamos falando aqui hoje. E enquanto eu estava aqui orando, eu falei, Deus, o Senhor sabe, o Senhor consegue ver o nosso coração. Quantos de nós estamos te adorando externamente, mas estamos idolatrando outras coisas internamente? A adoração verdadeira é aquela que parte do nosso coração, não é do nosso levantar de mãos. É de um coração realmente contrito e entregue ao Senhor Jesus, que diz, Senhor Jesus, eu posso perder tudo. Cara, como eu amo minha família. Como eu amo a minha esposa. Como eu amo a minha filha. E ela fica cada vez mais linda. Não dá nem vontade de sair de casa, dá vontade de ficar o dia inteiro apertando. Mas quando eu me casei, Deus já tinha ministrado tanto isso no meu coração, que eu falei para a Carol, eu falei assim, olha, tem algumas canções que apesar de serem maravilhosas, lindas e românticas, eu nunca vou me sentir na liberdade de cantar. Sabe por quê, meu amor? Porque você é o amor da minha vida, mas você não é a razão dela. O Senhor Jesus sempre será a razão da minha vida. O Senhor Jesus sempre será o amor de todos os amores. No final do dia, o que eu quero é Ele. É ser aceito por Ele. E essa é a minha oração para o Senhor. Eu quero fechar os meus ouvidos e os meus olhos para a aprovação e os aplausos das pessoas, porque o que me importa é que o meu mestre olhe para mim e fale, servo bom e fiel. Se não é idolatria.
quero dizer para você, já que não tem jeito de você não adorar, adora aquele que deve ser adorado. Volte seu coração para adorar o Senhor Jesus. A única maneira de você expulsar uma afeição ruim é você trazer a afeição boa, a afeição correta, redirecionar os seus amores, amar o Senhor em primeiro lugar. E aí, quando você amar o Senhor em primeiro lugar, você vai amar na medida exata e apropriada todas as outras coisas, mas amar o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor é aquele que não nos frustra. Nosso Deus não é um ídolo, o nosso Deus é Pai. E se você adorar o dinheiro, e você viver a sua vida inteira para ganhar dinheiro, e no final você não ganhar dinheiro, você vai terminar pobre, com a vida gasta, perdendo os seus relacionamentos, e o dinheiro não vai te perdoar. Mas o nosso Deus é aquele Deus para quem a gente vive, é aquele a quem a gente serve. E se um dia a gente cai, Ele é o único que nos perdoa. Ele é o único Deus que nos fala assim, começa de novo. Ele é o único Deus que fala assim, olha, eu sei que você não consegue sozinho, eu te dou o meu Espírito para te ajudar. Ele é o único que pode satisfazer o nosso desejo de aprovação. Porque enquanto o seu namorado, os seus pais, as outras pessoas só te aprovam se você acertar, o Senhor é o Deus que nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Ele nos amou sabendo quem nós somos. Ele não está enganado a nosso respeito, Ele não está enganado a seu respeito quando Ele diz que te ama. Ele te ama do jeito que você é, e esse amor ninguém pode te dar. Não tente dar esse lugar para outra pessoa. A mesma coisa, é o seu senso de prazer. As pessoas que se dedicam e buscam todas as formas humanas de prazer, elas dormem e acordam no outro dia precisando de uma overdose, porque aquilo passa rápido. Mas a paz que o Senhor nos dá, e esse é o contraponto, o fruto do Espírito, que derruba a idolatria, é a paz. Não a paz com os homens, mas a paz com Deus. A idolatria diz, você precisa fazer várias coisas, você precisa se esforçar, você precisa alcançar a sua própria salvação, a sua própria redenção, você precisa trabalhar por isso. Você não está em paz, você precisa se mover, você precisa fazer alguma coisa, você precisa chegar, você precisa conquistar, senão, o que é você, se você não casar? E se você não ficar rico, filho? E se tudo que as pessoas acreditam sobre você desmoronar? E se vier à tona um monte de coisa que você tenta esconder? E aí, filhão? O ídolo que você construiu para que as pessoas te aprovassem ruiu. Acabou. E aí, se amanhã for o pior dia da sua vida, se tudo aquilo pelo qual você viveu, pelo que você lutou, você perceber que você nunca e jamais vai alcançar, o que acontece? Desespero, desejo suicida, depressão, porque obviamente ninguém consegue viver sem ter uma razão para viver. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele derramou o sangue dele por mim, e porque Ele derramou o sangue dele por mim, eu sei que a minha esposa, ela vai se frustrar comigo. Talvez outras pessoas que podem até nunca me perdoar. Mas eu sei que no fim do dia eu sou perdoado pelo Senhor dos Senhores. Eu posso dormir em paz. E aí, e se acabar o dinheiro, cara? E se eu for mandado embora amanhã? E a crise? Puxa, aposentadoria. Ninguém mais aposenta no Brasil. Meu Deus, desespero. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, e eu tenho um Pai que é dono de tudo, e Ele é que cuida de mim, não é o dinheiro, não é o presidente do país, eu tenho um Pai todo poderoso, Ele me ama. Cara, e se sua namorada terminar com você, se seu namorado terminar com você, você não tiver ninguém mais para dizer que te ama, olha para a cruz,
A cruz é a maior declaração de amor que você vai ouvir na sua vida. É o Criador dos céus e da terra, do universo, dizendo: eu te conheço pelo teu nome e eu te amo. Nenhum ídolo pode fazer isso por você. Ninguém, nada nessa terra pode te dar a segurança, a alegria, a firmeza que só o Senhor pode te dar. O profeta Jeremias apontou o dedo na cara dos reis, lá em Judá e também de Israel, disse: vocês estão fazendo tratados de paz com o Egito e com a Síria, e por isso vocês são idólatras. Os reis dizem: como idólatras? A gente não está se prostrando diante dos deuses do Egito nem da Síria. A mensagem profética é: vocês estão indo para os homens em busca de uma segurança que só Deus pode dar. Isso é idolatria. Deus é que nos dá segurança. Deus é que me diz que se amanhã eu enfrentar o pior dia da minha vida, que eu não sei o que me espera no dia de amanhã, a única coisa que eu sei é que o meu amado já está lá, e Ele vai me receber de braços abertos, e Ele vai me dar o seu Espírito, e Ele vai me encher de força, e Ele vai me encher de coragem, Ele vai me encher de alegria quando eu estiver triste, Ele vai me encher de esperança quando eu estiver desiludido, e nenhum ídolo pode fazer isso por mim. Vocês não podem. Nem que eu fosse o melhor pregador da galáxia, o melhor teólogo do mundo, nada ia preencher esse vazio. Só o Senhor Jesus pode preencher. Só Deus te perdoa. O ídolo destrói, mas nosso Deus perdoa. O ídolo pede tudo que você tem. Se você quiser adorar o dinheiro, você vai ter que dar tudo para ele, tudo por ele. Se você quiser idolatrar sua família, você vai ter que fazer tudo por ela e viver para ela, e fazendo isso, destruí-la. O ídolo pede tudo que você tem, mas o nosso Deus, Ele dá tudo que Ele tem. Na cruz do Calvário, Ele inverteu os papéis. O nosso Deus não é um Deus que pede tudo que você tem como um ídolo, porque o ídolo pede tudo que você tem sem te dar nada em troca. Mas o nosso Deus fala: me dê tudo que você tem, porque eu já te dei tudo que eu tinha. Eu já te dei o melhor, eu te dei o meu filho, eu te dei o meu amor, eu te dei a minha salvação, a minha aceitação, eu te dei tudo. Se eu te dei tudo, você não precisa tentar se agarrar a nada, você pode se lançar em mim. Essa palavra mexeu muito comigo enquanto eu preparava, porque eu percebi que eu precisava muito de libertação. E ainda preciso muito de libertação. Eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas, porque eu não o tenho amado, porque Ele não é o primeiro pensamento de manhã, muitas vezes, porque Ele não é aquele mais desejado. Preciso me converter de novo ao Senhor, me converter e ter um encontro de novo com a cruz do Calvário, dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero destronar os ídolos da aceitação e do aplauso dos homens. Eu quero destronar o ídolo da avareza, o ídolo do dinheiro, o ídolo da satisfação sexual, o ídolo, seja ele qual for. E eu quero dedicar esse lugar a Ti. Que o Senhor seja a minha alegria, que a minha aceitação venha de Ti, que a minha adoração ao Senhor seja a minha declaração de que eu não preciso de nada que esse mundo tem, porque eu já tenho um Deus, eu não preciso de um ídolo. Eu já tenho um Pai, eu não preciso de um mestre. Eu já tenho o Senhor do universo, eu não preciso de nada dessa terra. O Senhor já me preenche. É por isso que o fruto do Espírito é a paz. A paz te diz que está tudo bem, vai ficar tudo bem, porque você tem Deus. Você não precisa se dedicar a nada e a ninguém para poder se dedicar completamente a Ele. Será que você se perdeu? Paulo está falando sobre idolatria para a gente que já tinha se convertido. Os Gálatas já tinham se convertido. Por que Paulo ia falar sobre isso para convertidos? Porque ele sabe que assim como eu e assim como você, a gente se perde na caminhada. E a gente que começou queimando tanto por Jesus, passa a queimar por outras coisas. Cara, no que você pensa todo dia? O que você espera todo dia?
Qual é a tua esperança para essa semana? Se a tua esperança não for que Deus te pegue, te rasgue no meio, cara, cuidado. Se a tua maior vontade não for que Deus se revele a você, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, se esse não é o seu maior desejo, cara, cuidado. Se você consegue deixar Deus numa salinha da tua vida, insignificante, e se preocupar mais com outras coisas, cuidado, volte para o primeiro amor. O primeiro amor é o lugar onde não há idolatria, que é o primeiro, é o único, é o primeiro amor. São os amores organizados, né, que Agostinho falou. É não amar coisas que devem ser amadas em segundo lugar, amá-las em primeiro. Se eu pudesse abrir o teu coração agora, meu irmão, se eu pudesse, eu faria. Mas só você pode fazer isso. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. A gente já está terminando. Desde terça-feira o Espírito Santo tem falado ao meu coração que essa noite não deveria ser uma noite de informações, mas devia ser uma noite profética, onde os ídolos do coração fossem destronados voluntariamente. Porque Deus pode muito bem derrubar teu namoro para você se converter. Deus pode muito bem lançar um grande problema na tua família para você voltar para Deus. Deus pode muito bem ferir a tua saúde para você voltar para Deus. Sabe por quê? Se você só vem para Deus quando você está com problema, eu quero te dizer o seguinte: Deus te ama o suficiente para te dar bastante problema, para você continuar firme com Ele, se esse for o único jeito. Deus pode muito bem destruir os nossos ídolos, mas quando Ele fizer isso, nós acabamos sofrendo também. Quando Ele faz isso, nós acabamos sofrendo. A escolha que você tem hoje é a escolha que Deus deu a Israel tantas e tantas vezes. Se apartem dos ídolos, quebrem os ídolos, vocês. Se você percebe no teu coração que você ama alguma coisa mais do que é o Senhor Jesus, e que o teu primeiro amor ficou no passado, que você se perdeu, que você abraçou o pecado, e que Deus não importa mais para você, essa noite é a noite de você dizer: Senhor Jesus, eu quero tirar o pó do meu coração, quero tirar o pó do trono, eu quero convidar o Senhor para se sentar aqui novamente, nesse lugar que é só seu. Eu voluntariamente renuncio à vaidade. Eu voluntariamente renuncio ao desejo de ser a pessoa mais bem vestida. Eu voluntariamente renuncio ao desejo de ser a menina mais cobiçada. Eu voluntariamente renuncio o desejo de ter o corpo perfeito. Eu voluntariamente renuncio o meu desejo de ser absurdamente rico. Eu voluntariamente renuncio o meu orgulho de querer ser completamente pobre e me orgulhar da minha pobreza. Eu voluntariamente renuncio a aprovação das pessoas, o aplauso dos homens, e eu me abro para o amor de todos os amores, Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Senhor Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que faz esse culto ser um culto? Não é que a gente corre de um lado para o outro para fazer ele ficar legal. É a Tua presença. E se nós entramos aqui apenas com adoração exterior, mas o nosso interior está corrompido, ai de nós. E obrigado porque o Senhor não fez esse prédio cair sobre a nossa cabeça, porque é isso que nós merecíamos. Mas nós queremos nos voltar ao Senhor, nos voltar ao Senhor, voltar a Te dar o primeiro lugar, a Te amar mais do que a comida, mais do que a bebida,
mais do que os homens, mais do que o céu, mais do que dinheiro, mais do que a profissão. Eu quero voltar a chorar pelo Senhor. Os meus olhos estão tão secos, meu coração está tão seco, está rachado, tem tempo. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim e me aceita de novo, porque eu sei que o Senhor não é um ídolo. Eu sei que o Senhor, se eu me voltar para Ti arrependido, o Senhor me recebe de volta. Então é isso que eu quero fazer nessa noite. E se é isso que você quer fazer nessa noite, meu irmão, sai do seu lugar, vem aqui na frente, se ajoelha, se prostra e rededica o teu coração, rededica o trono da sua vida e da tua alma, rededica os teus pensamentos, rededique as tuas afeições, rededica o teu futuro, rededica, meu Deus. O Senhor está dizendo que quer renovar o teu chamado missionário, porque o teu ídolo te enganou dizendo que você pode ser um missionário se você ficar onde você está, e Deus te chamou para ir. Rededica a sua alma, rededica as tuas lágrimas, rededica o seu relógio, rededica o seu tempo, rededica o seu sono, rededica o seu dinheiro, rededica o teu namoro. E se o teu namoro for um ídolo, quebra ele hoje. Se o teu namoro, se o teu relacionamento for um ídolo, está te desviando da vontade de Deus, quebra com ele hoje. Não existe vida fora do Senhor Jesus para você. Você que foi tocado pelo Senhor uma vez, não será completo em nenhum lugar jamais. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Deus. Glória a Deus. Deus é minha porção e abençoado sou. Acende em nossos corações um fogo em nome do Teu Filho Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus, te adoramos, és nosso Rei, tu somente és bom. Talvez você esteja aqui e você percebe que nós estamos falando de algo que você não provou nem ainda pela primeira vez. Se você não conhece a Deus, jamais entregou a sua vida a Jesus, e você sentiu algo diferente nessa noite, uma voz falando ao seu coração que você é amado, que você é amada e que existe vida para você. Essa é a voz do Espírito Santo.
Se você deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite, eu quero te convidar a levantar a sua mão onde quer que você esteja. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão onde você estiver. O Senhor está aqui para salvar, Ele ama você. Amém, Deus abençoe. Alguém mais deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão. Sei que essa é uma palavra muito direcionada à igreja, mas eu sei que o Senhor pode salvar pessoas aqui nessa noite. Alguém mais deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Dizer: eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero viver para o mundo, nem para os ídolos. Eu quero me entregar ao único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, aquele que me ama como ninguém mais me amou. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão onde você está. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé todos. Eu quero orar com vocês, fazer uma oração de rededicação, para que isso não seja mais um culto de sábado, porque o Senhor é poderoso para fazer com que esse dia seja realmente o reinício de algo novo na sua vida. Deus não te trouxe aqui para te fazer sair daqui apenas se sentindo melhor consigo mesmo. O Senhor quer começar algo novo na sua vida de novo. Então feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu quero rededicar o trono da minha vida ao Senhor Jesus e ser completamente teu. Eu renuncio os meus ídolos, eu renuncio a idolatria de mim mesmo, e eu me dedico novamente ao Senhor Jesus. E eu me abro para receber a plenitude do Teu Espírito e caminhar em novidade de vida, e caminhar em liberdade, e caminhar em alegria, e caminhar em santidade, e sair daqui renovado para ser quem o Senhor deseja que eu seja, para a glória do Teu nome. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos, porque nessa noite o Senhor destronou os ídolos, a mentira dos ídolos foi exposta, e nós não estamos mais cativos debaixo do senhorio de mestres impuros, mas nós estamos livres novamente no Senhor Jesus. Nós temos paz com Deus, nós não somos mais devotos do mundo, devotos de nós mesmos, devotos do sexo, devotos do dinheiro. Nós somos adoradores do Deus único, vivo e verdadeiro, adoradores do Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor fez algo tremendo nessa noite. Nós te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda Ele, aplauda Ele. Pode voltar para o seu lugar. Declare, declare. Ah, Senhor Jesus, te adoro, Pai. A esperança se renovou. A vida
Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Ao Senhor adoramos, ao Senhor dedicamos a nossa vida, ao Senhor pertencemos. Pelo Senhor somos amados e ao Senhor amamos, não só com gestos exteriores, mas com o nosso íntimo e com o nosso coração. Seja para sempre o nosso Deus, seja para sempre o único na nossa vida, seja para sempre o único no nosso coração, seja para sempre o Deus dessa igreja, seja para sempre o Deus desse culto, seja para sempre o único Deus, seja para sempre o nosso amado, e nada tomará o teu lugar, nada tomará o teu lugar. Nós o amaremos e nós cumpriremos, ó Deus, o teu chamado para nós, que é amá-lo em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, glória a Deus, amém? Estou até mole aqui. Feche seus olhos novamente. Senhor Jesus, leva-nos em paz, leva-nos na certeza do teu amor, da tua graça, que pertencemos a ti, que somos amados. Leva-nos abençoados para abençoar. Leva-nos daqui prontos para uma nova caminhada, e que a nossa vida mude a partir de hoje definitivamente, com o Senhor entronizado no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Na saída, não se esqueça de pegar o seu convite para o show do Trazendo a Arca, que é semana que vem, tá bom, gente? Então passa ali fora, pega o teu convite e até semana que vem. Deus abençoe! Renasci, seguro